Bem-vindo ao canal Kuroitsuki. Você vai se arrepiar de medo. Ikiningyo, bonecas espirituais. Há um silêncio que só existe no inverno do interior do Japão. Não é um silêncio de paz, mas de absorção. A neve grossa cai e abafa o mundo, engolindo os sons, os cheiros, a própria vida. Foi para este silêncio que Yuki Tanaka fugiu. Ele era um homem de poucas palavras, um escritor cujos romances tinham cativado milhares, mas nenhuma palavra que ele conseguiu encontrar foi capaz de descrever o vazio que a morte de Satsuki deixou para trás. A culpa era um peso físico, um frio mais penetrante do que o ar gélido de Aizu Wakamatsu. A casa da família, uma estrutura antiga de madeira e papel de arroz encravada nas montanhas, era seu refúgio autoimposto. Um local para escrever, ele disse a si mesmo, um local para se curar. Era uma mentira, e ele sabia. O primeiro dia foi o pior. O ar dentro da casa estava parado e gelado, cheirando a madeira envelhecida e memórias. Yuki perambulou pelos cômodos vazios, suas lembranças ecoando mais alto que seus passos. Foi então, no quarto de hóspedes, que ele a reencontrou. Ela estava sentada em um pequeno altar, ligeiramente empoeirada, mas intacta. Okiko, a boneca de sua avó, uma Ikiningyo, com quase 1 metro de altura, vestida em um kimono marrom, desbotado pelo tempo. Seu rosto de porcelana era imaculado, com feições serenas e realistas demais. E seus olhos de vidro escuro, pareciam captar a fraca luz do inverno que entrava pela janela e segurá-la, brilhando com uma inteligência sombria. Satsuki adorava Okiko. Enquanto Yuki a achava sinistra, sua irmã mais nova via uma amiga. Ela passava horas conversando com a boneca, arrumando seu cabelo negro e liso. Ela protege a casa, Yuki Onishan. Satsuki costumava dizer, seu sorriso um raio de sol na penumbra do quarto. Agora, Satsuki faleceu e apenas o protetor permanecia. As primeiras noites foram tranquilas. O silêncio era opressivo, mas Yuki atribuiu isso ao isolamento. Ele se sentava à sua escrivaninha, diante de uma tela em branco, a luz do laptop iluminando seu rosto cansado. As palavras não vinham. Apenas o eco do acidente, o som dos freios. O silêncio que se seguiu foi na terceira noite que ele ouviu. Não foi um barulho alto. Foi um sussurro, tão suave quanto o deslizar de uma seda sobre o tatame. Veio do corredor. Ele congelou, a caneta tremendo em sua mão. É o vento, ele murmurou para si mesmo. O vento nas frestas. Mas o vento não sussurra palavras. No dia seguinte, pequenas coisas começaram a mudar. Um pincel de escrita que ele tinha certeza de ter deixado na escrivania foi encontrado perfeitamente alinhado ao lado do altar de Okiko. Uma xícara de chá virava sozinha. E o frio. Um frio que o aquecimento a querosene não conseguia dissipar. Parecia emanar do quarto onde a boneca estava. Yuki começou a evitar aquele cômodo, mas era como se Okiko soubesse. Sua presença tornou-se mais palpável. Às vezes, de relance, ele jurava ver sua cabeça ligeiramente inclinada, seus olhos de vidro seguindo seus movimentos pela casa. A solidão e a culpa começaram a nublar seu julgamento. Uma ideia insidiosa tomou forma em sua mente. E se não fosse a boneca? E se fosse Satsuki? E se o espírito de sua irmã, incapaz de partir, tivesse encontrado refúgio no único objeto que ela verdadeiramente amava? A loucura, quando chega, muitas vezes veste o manto da esperança. Yuki começou a passar mais tempo com Okiko. Ele a trouxe para a sala principal, sentando-a em frente a ele. Ele falava com ela, não como uma boneca, mas como se fosse Satsuki. Satsuki. Ele sussurrava, sua voz rouca pelo desuso.
Você está aí? Por favor, me perdoe. Eu deveria ter dirigido com mais cuidado. Eu deveria ter estado lá. Nenhuma resposta vinha, é claro. Apenas o olhar fixo e sereno da boneca. Mas em sua mente atribulada, o silêncio era uma resposta. O leve balançar da chama da vela refletida nos olhos de vidro era um piscar de olhos. O rangido da casa era um sussurro de perdão. Ele começou a sonhar acordado. Visões de Satsuki, não como ela era no final, mas como uma criança, correndo pelo corredor, rindo. Ele a via de relance, sentada no lugar da boneca, vestindo o mesmo kimono azul cobalto, seu rosto pálido e triste. Ele estava se tornando dependente daquela presença, daquela dor fantasma. A entidade que habitava Okiko sentiu isso. Sentiu a barreira entre Yuki e a realidade se desfazendo, sua identidade se tornando porosa, maleável. A reviravolta não veio com o estrondo. Veio com uma realização silenciosa e horrível. Yuki decidiu libertar Satsuki. Ele acreditava que seu espírito estava preso na boneca e que um ritual simples, uma oração budista que sua avó ensinara, poderia libertá-la. Ele pegou Okiko e colocou-a no centro do tatame. Acendeu incenso. Suas mãos tremiam enquanto ele entoava as palavras sagradas. Mas então, algo aconteceu. A chama da vela não dançou. Ela se contorceu, tornando-se azulada e mortiça. O incenso cheirava a podridão e os olhos de Okiko. Os olhos não refletiam mais a imagem de Yuki. Eles mostravam algo diferente. Algo antigo, vazio e faminto. E uma voz. Não a voz doce de Satsuki, mas um sussurro áspero e composto por muitos, como o farfalhar de folhas secas, ecoou na sua mente, não nos seus ouvidos. Sua irmã nunca esteve aqui. Ela partiu. Sua dor, no entanto, sua dor é deliciosa. Sua solidão é um lar aconchegante. O terror, puro e absoluto, lavou Yuki como um gelo. Ele entrou em pânico, tentando se afastar, mas seus membros estavam pesados, lentos, como se estivessem cheios de areia. Eu sou mais velha que esta casa, mais velha que esta vila. Alimento-me de luto. E você, pequeno escritor, você está cheio. Sua identidade está se desfazendo. E quando estiver suficientemente fraco, eu tomarei o seu corpo, este casulo de carne e osso, e você ficará aqui, nesta prisão de porcelana e silêncio, para sempre. Yuki gritou, mas o som foi engolido pelo silêncio abafador da casa. Ele viu, horrorizado, seus próprios dedos começarem a ficar pálidos, rígidos. Suas juntas rangevam como madeira velha quando ele tentou fechar os punhos. Ele olhou para o espelho na parede. Seu reflexo parecia desbotado, translúcido. E atrás dele, a imagem de Okiko no tatame parecia mais real, mais sólida do que nunca. Um leve e horrível sorriso agora tocando seus lábios de porcelana. Ele não estava sendo consolado. Estava sendo devorado. A boneca não era um vaso para um espírito familiar. Era uma gaiola, e ele estava prestes a se tornar seu novo ocupante. E assim, no silêncio ensurdecedor do inverno, uma troca começou. O escritor de palavras, que buscava fugir de seu passado, descobriu um futuro infinitamente pior. Sua última palavra não foi escrita, mas congelada em sua garganta, enquanto o frio da porcelana se infiltrava em seus ossos, e o mundo que ele conhecia se desvanecia, substituído pela visão fixa e inescapável dos olhos de vidro de Okiko. O verdadeiro terror não é a morte, mas ser forçado a assistir, para sempre, enquanto outra coisa vive a sua vida.